Shabbat Shalom. O tema da mensagem desta semana, desta parashá, é restaurando o que foi perdido. Restaurando o que foi perdido. Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu me coloco diante de Ti, junto dos meus irmãos, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção. Dê-nos da Tua força para seguirmos como o Senhor deseja, Pai. Cumprindo a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Na vida também nós te pedimos a todos à nossa volta, através dos nossos exemplos, através do dia a dia, quando nós procuramos te imitar, como o Senhor tem nos ensinado, através do Teu Filho Mashiach, Yeshua. Ajuda-nos a ter entendimento, Pai, do que nós precisamos carregar dentro de nós e do que nós precisamos retirar de dentro de nós, para não perdermos nada do que o Senhor nos dá e não mantermos também nada daquilo que este mundo coloca muitas vezes nas nossas vidas. Ajuda-nos, nós precisamos, nós dependemos de Ti para tudo. Sem o Senhor, nós não conseguiremos concluir a Tua obra, Pai. Esteja conosco, fala conosco. B'Shem Yeshua HaMashiach, eu lhe peço que assim seja. Restaurando o que foi perdido. O tema da mensagem, tema da drashá de hoje. O parashá desta semana, Nitzavim, significa encontram-se ou estão, permaneçam, né? Como inicia a parashá, nos mostra Hashem fazendo uma nova aliança ali com o povo de Israel, além daquela que ele havia feito no monte Orev. Hashem estava apresentando novamente aquela geração, aquela nova geração, o seu pacto, a sua aliança. A nova geração, que eu digo, é aquela geração que havia sobrevivido os 40 anos no deserto. Muitos deles nascidos no deserto. Provavelmente a maioria nunca havia comido algo que tivesse plantado. Não é? Como a maioria hoje também não comeu nada que plantou, né? Então nós não estamos muito diferentes daquela geração, né? Muitas pessoas não sabem que tem que plantar, né? Imagina, nasce comprando só. Então nós estamos igual àquela geração. Que o Senhor nos ensine a plantar no tempo certo. E eles cresceram vendo caindo, né? Vendo cair o maná 6 dias por semana. No 6º dia caiu uma porção a mais. Eu acredito de verdade que aquilo para eles era a coisa mais natural do mundo, cair pão do céu. O que tem de estranho nisso? Eu já vejo isso há 40 anos. Não tem nenhuma coisa normal nisso. Eu acredito que quando não caiu, que começou a ter medo. Está alguma coisa diferente acontecendo, não está caindo pão do céu. Então, eles viviam assim 40 anos, não é? Com o passar do tempo, as coisas que eram sobrenaturais passaram a ser naturais. E o Eterno tem nos ensinado a não nos acostumarmos com o sobrenatural dele, irmãos. Até o nascer do sol. Toda aquela geração anterior a estes, que também haviam feito uma aliança com o Eterno, não é? Como está na Torá, morreu no deserto, sobre o próprio pedido. Quero ler com vocês um trecho em Números, Bamidbar 14, o versículo 2 apenas. Todos os israelitas queixaram-se contra Moshe e contra Aaron, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. E o que aconteceu com eles? Eles morreram no deserto. Cuidado com o que você fala. Eu também já tive experiências assim. Um momento de ira, muito irado. Falei coisas. E aquelas coisas aconteceram comigo. Cuidado com o que você fala. Eu sei o que é isso, porque isso aconteceu comigo já. Em um momento de ira, falei um monte de coisa. Depois elas saíram acontecendo uma por uma. E eu pedindo para o Eterno: Senhor, que isso não aconteça mais. Mas lá atrás eu havia falado que ia acontecer. A aliança apresentada à primeira geração, aquela que morreu no deserto, contemplava a Torá, não é? Ou seja, as mitzvot de Hashem, todos os benefícios que os mandamentos mitzvot trazem a nós,
também para a terra, além da esperança da vinda do Mashiach. A aliança apresentada àquela segunda geração, que neste período da Parashá Nitzavim, tinham aproximadamente 40 a 60 anos. Se o mais velho tinha 20, não contando com Yehoshua, com Caleb, não é? Se o mais velho tinha 20, então toda aquela geração tinha em torno ali de 40 a 60 anos, não é? Além de Yehoshua e Caleb, contemplava essa aliança que foi feita com eles ali, contemplava a Torá, ou seja, as mitzvot de Hashem, e todos os benefícios que elas trazem a nós, a terra e a esperança da vinda do Mashiach. Não mudou. O Eterno continuava apresentando a mesma aliança. A Brit Hadashah, a nova aliança, contempla a Torá, as mitzvot de Hashem, os benefícios que elas trazem a nós e à terra, a revelação do Mashiach e Yeshua e a esperança da sua volta. Nós continuamos esperando o Mashiach, dessa vez retornar, porque ele já veio uma vez. Portanto, a nova aliança negada por muitos não mudou em nada com a antiga aliança. Foi apresentada uma aliança para os nossos pais no deserto. Eles negaram a aliança de Hashem. Depois a geração, os filhos deles, foi apresentada a mesma aliança. E a nós é apresentado novamente essa aliança. E Yeremiyahu 31, versículo 31 ao 33, esse texto é citado também em Hebreus. Está escrito assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fez com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o seu Senhor, aqui o original é marido deles, diz Hashem, esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Qual é a aliança? Porei a minha lei, a Torá, no íntimo deles, as escrevereis nos seus corações, serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Nada mudou. O Eterno não muda, irmãos. Yeshua não muda. E é sobre isso que o Eterno quer tratar conosco hoje. Aquilo que nós temos, que nós já recebemos do Eterno, que é precioso, e somos tentados a abandonar ou perdemos no caminho que nós estamos andando. Aquilo que não deveríamos mudar, que não deveríamos deixar, e no entanto muitas pessoas estão abandonando. O caminho da conversão nos faz abandonar muitas práticas erradas, é verdade. Todo aquele que experimenta uma vida nova tem abandonado as práticas da velha natureza, do velho homem. A conversão também nos faz adotar práticas corretas, uma vida nova, uma vida pela Torá, já que nós temos agora uma aliança com o Eterno. E o Eterno vai nos ensinando como filhos, pouco a pouco, conforme a nossa capacidade. É só nós olharmos para trás e vermos o tanto que nós já aprendemos até aqui. Não é? Você pega lá algum vídeo antigo do nosso canal e você vê o tanto que nós já aprendemos, o quanto as coisas já mudaram. Baruch Hashem. Que sigamos mudando segundo a vontade dele. E ao passar de dias, semanas, meses, anos, as situações, as muitas águas, terremoto, vento, todos os desafios tendem ou tentam arrancar de nós coisas que nós não deveríamos deixar sair. Quero que os irmãos tenham entendimento do que o Eterno quer tratar. Existem coisas que de fato precisam ser removidas das nossas vidas, não é? Tem coisas que tem que sair, irmão, de você, ainda que seja difícil. Mas às vezes nós temos partes que não tinham de sair. Quero citar alguns exemplos práticos de coisas que não deveríamos deixar. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa extremamente dedicada naquilo que você empreende, ou você seja alguém perfeccionista, não é? No bom sentido da palavra, não aquele chato, né? Mas no bom sentido da palavra, né? Você é exigente consigo mesmo, tenta fazer as coisas de maneira correta, não é? Você com certeza não vai ser aquele que vai apresentar algo relaxadamente para o Eterno. Isso é bom. Talvez você tenha o dom para escrever. Estou citando algumas coisas. Quero
trazer entendimento, compor salmos, não sei, louvores, mensagens, não é? Talvez você tenha um dom aí para pintar uma visão ou ilustrar algo, não é? Dom para música, talvez você seja alguém que é bom em trazer uma palavra de coragem a alguém que precisa, porque você talvez seja uma pessoa extremamente corajosa, destemida. Talvez você seja um conselheiro experiente, não é? Alguém que teve muitas experiências e sabe passar essas experiências de modo que as pessoas entendam, não é? Tem pessoa que não vai entender mesmo, irmãos, aí não tem o que fazer, né? Vai fazer o que quiser com o conselho. Mas talvez você seja um bom conselheiro, ou você seja aquela pessoa, aquele conselheiro que você se abre para ela, aquela pessoa que sabe tratar as vidas, não é? Talvez você tenha isso dentro de si, ninguém te ensinou, você tem. Talvez você seja alguém extremamente positivo, tá tudo dando errado e você só vê coisa, não sei onde ver, mas vê alguma coisa dando certo no meio do caminho, Hakoletovai, tá tudo dando errado, mas você é uma pessoa positiva e tá sempre vendo o lado bom das coisas. Talvez você tenha uma mente prática, um inventor de soluções. Eu conheço pessoas assim. Tudo vê uma solução, tudo consegue ver para mim. Eu cheguei no fundo ali, no beco sem saída, e a pessoa consegue dar uma solução. Tem pessoas que são assim, práticas, resolvem problemas, transformam problemas em possíveis soluções, perguntas em possíveis respostas. Conseguem. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu tenho uma dificuldade com isso. Alguns são extremamente zelosos, guardam, zelam pelas vidas, procuram amá-las, são ótimos guardas de Hashem. E o mal, com o passar do tempo, quer mudar você, irmãos. Enquanto Hashem nos aperfeiçoa, o mal ele quer remover das nossas vidas aquilo que o Eterno usava para o bem, te desmotivando. Vai usar pessoas com as suas ingratidões, com as suas birras, as suas feridas, os seus traumas. Pessoas que estão ainda enfermas, defeitos que não foram tratados, para querer te desmotivar. Vai usar também o tempo que quer devorar as nossas vidas, quer nos matar. Não é? O dedicado começa a se tornar desaplicado, indiligente. Para que tudo isso? Para que eu vou continuar me dedicando? O perfeccionista, aquele que procurava fazer tudo com tanto zelo, começa a se tornar desleixado, não vale a pena como valia antes. O escritor, ele não escreve mais. O pintor não quer mais ver um quadro na sua frente. E o músico, ele cansou de louvores a Hashem. Ou ele começa a fazer outros planos para a sua carreira. Quer usar o dom dele para outras coisas nessa terra, já que é um dom tão procurado, não é? O que está te desmotivando a ser aquele que o Eterno tem para você ser? O corajoso sofreu uma derrota em determinado momento da sua vida. Ah, não, para que ser corajoso se eu vou ser derrotado? E aí o Eterno dá uma direção para ele, assegura a vitória dele, mas ele não vai, ele não encoraja mais ninguém, porque ele mesmo não é mais destemido, ele não é mais corajoso. O conselheiro experiente, ele não quer mais aconselhar ninguém. E o conselheiro, aquele conselheiro quentinho, aconchegante, que todo mundo quer estar lá perto, se torna uma pessoa gélida e espinhosa. O positivista tornou-se negativista, se existe essa palavra. O solucionador só vê problemas agora, só vê BO na frente dele. Ele não consegue mais ver as soluções que ele via antes. O que está acontecendo, meu pai? E o zeloso não tem mais ânimos para vigiar, para orar, para guardar. Eu quero citar alguns exemplos, irmãos, porque isso pode ocorrer com qualquer um, com todos nós. Não é como cita aquele... Nós temos que ser, irmãos, como aqueles... como em Cantares, ali o noivo, a noiva, onde se diz: e as muitas águas não podem afogar esse amor. Nós temos até uma canção que fala sobre isso.
Eliarro era um homem muito corajoso. Não é? Eu acredito que a maioria de vocês conhecem pelo menos um pouco o registro que nós temos de Eliarro. Nós não temos tudo que ele fez. Mas o pouco que nós temos, nós vemos o quanto ele era corajoso, o quanto ele era uma pessoa perseverante. Ele trouxe um decreto de Hashem, para resumir um pouco, que durante 3 anos não iria chover, irmãos. 3 anos sem chuva. E quando ele foi dar a notícia, o Eterno vai trazer a chuva. Você já foi levar uma boa notícia para alguém, chegou lá, estava cheio de BO? Ele chegou com a notícia, vai chover. Quando ele chegou para dar a notícia, ele se deparou com mais problemas. 850 profetas de ídolos. E ele teve de provar para Israel que o Eterno era Elohim. Logo após isso, ele matou os profetas de Baal, subiu ao Carmelo, subiu o monte, irmãos. Para quê? Para clamar pelas chuvas. Prestem atenção no que estava acontecendo com Eliarro. Problema atrás de problema, e ele tendo que pensar nos outros. Entenda o que aconteceu um pouco com Eliarro, para nós podermos aprender. Clamou pelas chuvas e elas vieram. Ele mandou avisar o rei, depois de 7 vezes o servo dele olhar, para ver se achava alguma coisa, aí achou aquela nuvem do tamanho da mão de um homem. Avisa então o rei que a chuva vai pegar ele, que ele corra, que ele se apresse. Depois que aconteceu isso, o rei chegou no seu palácio. O que o rei fez? Foi falar com a mulher dele. Eliarro matou todos os seus profetas. E o que aconteceu? Então eu vou fazer a mesma coisa com ele. E ele tinha acabado de trazer uma bênção. Um homem muito corajoso. Muito corajoso. Ele não tinha dúvida, irmãos, não tinha dúvida de se deparar com todos aqueles homens lá e saber que o fogo ia descer somente sobre o sacrifício que foi apresentado para Hashem. Sobre o decreto de morte, o que Eliarro fez? Ele fugiu. Deixou o servo dele na cidade. E na fuga, presta atenção para você que vai participar da fuga. Na fuga, o que ele disse? 1 Reis 19, versículo 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de um gesta, sentou-se debaixo dele e orou. Pedindo o quê? A morte. Tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Situações, luta atrás de luta, tendem a tirar o melhor que nós temos de dentro de nós. Remover aquilo que nós fazíamos com alegria, com coragem. Mas uma luta atrás da outra, elas tendem a tirar isso da gente. O que tem sido removido da sua vida, meu irmão, minha irmã? E o Eterno não deseja isso para você? E o Eterno restaurou Eliarro. Porque Hashem não está, como falou com ele, naquele vento fortíssimo, que esmigalha rochas. O Eterno não está no terremoto ou no fogo. O Eterno estava na voz calma e na brisa suave. Quefa era muito destemido, decidido, e ele duvidou, ele negou Yeshua. Mas Yeshua o perdoou e curou a alma dele também. Shlomo, ele não pediu riquezas. O que o rei Shlomo pediu? Ele não pediu riquezas, nem a morte dos seus inimigos. 1 Reis 3, 9, versículo do 9 ao 10, versículo 9 e versículo 10, está escrito assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? E o pedido que Shlomo fez agradou a Hashem. Ele não queria nada além daquilo, irmãos. Foi o pedido que ele fez para o Eterno. E em determinado momento da vida de Shlomo, ele foi desconfigurado. Casou-se centenas de vezes. Foi corrompido. Usou e abusou do trabalho do seu povo e muito mais dos estrangeiros também. Contratou pessoas erradas para construir a casa do Eterno. Fez associações erradas. Cuidado com quem você se associa para trabalhar.
ao ponto de 2 colunas serem colocadas pela vontade do próprio contratado, mas não de Hashem. Como nós já aprendemos, aquele que não pediu nada além de sabedoria, agora não deixava de provar tudo que os seus olhos desejassem. Irmão, não deixe essa terra te tornar alguém irreconhecível. Alguém que abandonou o melhor do eterno, que já existia dentro da sua vida. Sabe como essa mensagem, ela veio, tem um mês mais ou menos que essa mensagem veio para mim. E aí, como sempre, pedi para o Eterno confirmar, falava um pouco dela sobre na Parashá, porque estava acontecendo isso comigo. Eu falava, eu não sou assim, pai. Não é isso que o Senhor me chamou para ser. Eu estava orando e eu falava com a minha esposa, e eu não era assim, Carol. E eu preciso voltar a ser aquilo que o Eterno me chamou para ser. Eu não era assim, eu levantava de madrugada para orar, eu fazia essas coisas, eu não estou fazendo mais. E eu fui orar, e aí o Eterno falou comigo numa noite, eu escrevi. Nós não podemos deixar de fazer, irmãos, aquilo que nós fazíamos para agradar a Hashem. Não distorça isso também. Agora eu vou voltar a ser aquele que eu era, o velho homem, e vou agradar o Eterno. Não é? Porque tudo a gente tem que tomar cuidado, que senão é distorcido. Eu não posso deixar de ser o que o Eterno me chamou, ainda que existam muitas situações que me incentivem a isso. Abraham, quando ainda era Abraham, saiu da sua terra, onde ele tinha casa fixa, família, conhecidos por perto, segurança, estabilidade. Ele confiou e deixou tudo para viver como um nômade. Ele confiou no Eterno, confiou a vida do seu filho Yitzhak, já com Abraham, não é? Sabendo que o Eterno o ressuscitaria caso ele morresse. Ele confiou no Eterno, que o Eterno seria a estabilidade dele na terra. Uma terra que ainda não o pertencia. Confiou que Hashem daria aquela terra a ele, mesmo sem saber como. A instrução no momento era andar, pisar de ponta a ponta, parar, edificar um altar, andar, lidar com os desafios, andar, lidar com o sobrinho, lidar com os desafios do sobrinho, andar, parar de novo, acampar, lidar com os pastores do sobrinho, andar de novo, edificar, confiar. E em determinado momento, Abraham disse, depois dessas coisas, ele tinha acabado de voltar da guerra, onde Lot estava envolvido. O Eterno falou a Abraham em uma visão: não tenha medo, Abraham. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E Abraham perguntou: ó soberano Senhor, o que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro do que eu possuo será Eliezer de Dameseque. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Ele também teve tanta luta, irmãos. Chegou uma hora que ele falou: será que eu estou fazendo o que é certo, Senhor? Pai, olha tudo que eu estou conquistando. E o Eterno está falando: não abandone a tua promessa. Não abandone a palavra que eu disse para você. O que eu te falei, Abraham? Um filho teu vai herdar o que você tem conquistado. Porque em determinado momento ele começou: Senhor, eu não tenho filho, quem vai herdar tudo que eu tenho é meu servo. Dúvida no meio do caminho, irmãos. E o Eterno restaura. Ele restaura as nossas vidas. Quando nós passamos a não acreditar mais. Será que é isso? Será que vai acontecer mesmo? Passou tanto tempo. Ele aconselha, ele muda, ele encoraja todo aquele que o busca. O adversário quer nos transformar no contrário do que Hashem nos chamou para ser, já que ele não vai poder usar os nossos dons, aquilo que nós somos, para edificar o seu império, porque ele vai tentar isso primeiro. Eu vou usar tudo que ele sabe, tudo que ele tem, para fazer a minha vontade. Já se ele não puder fazer isso, então ele vai abandonar tudo que ele tem, para não fazer a vontade de Hashem. Ele vai trabalhar para te fazer abandonar os seus dons, os seus talentos, as suas promessas. Por conta das decepções e lutas, algumas pessoas se tornam irreconhecíveis até mesmo para Yeshua.
até mesmo para Yeshua e para os seus malachim, pois se desviaram completamente do propósito do Eterno para as suas vidas. Quantos começam de um jeito e anos depois não são aquelas pessoas que o Eterno chamou? Foram desconfiguradas no meio do caminho. Que nós sejamos guardados, protegidos, para não nos tornarmos irreconhecíveis naquele dia, ao ponto de Yeshua dizer: eu não te conheço. Você não é aquele. Medite comigo. O Eterno está nos chamando para restaurar o que foi perdido. Pois quando Kadosh Baruch Hu nos prova, Ele jamais, uma provação jamais quer arrancar o bem que existe dentro de nós. Pelo contrário, quer remover o mal. Se aparecer um mal dentro de você numa provação, no momento de ir, apareceu um mal lá que você nem sabia que existia, estava dentro de você, o Eterno quer remover esse mal, por isso que ele apareceu. É para isso que uma provação vem. E se o bem aparecer dentro de você e você nem sabia, é para que você o mantenha como um tesouro que precisa ser cavado para ser encontrado no campo. O dono do terreno nem sabia que aquele tesouro estava lá, mas o tesouro já estava ali. Pessoas que são corajosas nem sabem. Um tempo atrás aconteceu um acidente numa rodovia e ficou bem famoso isso. Acredito que os irmãos devem ter visto as imagens. E tinha um caminhão pegando fogo. Eu acredito que era um veículo pegando fogo. Acredito que era um caminhão. E tinha uma mulher, irmãos, lutando para tirar a pessoa de lá de dentro. E umas 15 pessoas filmando ela com o celular. Uma mulher ali, abrindo, pedindo ajuda. Segura isso aqui, segura isso aqui. E a pessoa dentro do carro em chamas, enquanto os outros estavam com o celular na mão filmando. Eu não sei se aquela mulher... Ela disse assim na entrevista: eu nem pensei. Eu só fui correndo para salvar aquela vida. Tem pessoa que nem sabe o que está dentro dela, mas está ali. E o Eterno quer te mostrar o quanto precioso você é. Um tesouro que está dentro da pessoa, não sabe. Já o adversário quer te minerar, arrancar de dentro de você tudo que você tem de bom, para que você não use. Te minerar ao ponto de muitas vezes você perder a capacidade de amar. E aí você pode ter qualquer dom, qualquer qualidade. Se nós não amarmos, nós seremos reprovados ainda com os nossos dons, com os nossos talentos. Se eu sei falar, se eu sei tocar, se eu sei cantar, se eu sei fazer tudo, se eu sei construir, se eu sei edificar, não importa. Sem amor, não importa, não importa. 1 Coríntios 13, não importa, eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo, eu tenho todos os ministérios. Sem amor eu não vou, não serve. Não serve. Retirar de nós o amor, muitas vezes as decepções com as vidas, irmãos. Quantas vezes o Hashem se decepcionou conosco? Sem amor, tudo isso é em vão, não vale a pena, não tem sentido, não tem um fim aproveitável. Sem amor. Quem ama não perde o que tem, porque sabe que a sua recompensa não está aqui. Nunca deixe de amar. Amar até mesmo aquele que muitas vezes é ingrato, que não te corresponde. O pecador, o doente, o ferido. O que precisa, e aquele que pensa que não precisa de amor também. Muitas pessoas dizem: eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Fico imaginando como o Eterno olha uma pessoa assim: não preciso de ninguém, eu posso me amar. O Eterno nos amou quando nós não o amávamos. Você amava o Eterno quando Ele te amou? Primeiro. Ele cuidou de nós quando nós pensávamos que não precisávamos dEle. Hashem nos perdoou quando nós não merecíamos. Ele nos curou sem esperar algo em troca. Ele não cobrou convênio de você para te curar. Não cobrou mensalidade. Não cobrou imposto.
Ele não pediu nada em troca, porque nós nunca poderemos dar algo em troca. Mashiv, Ladonai Kol Tagmulo Yalai, que darei ao Senhor. O que você pode dar para Ele? E tudo isso Ele fez para nos oferecer uma nova aliança. E por isso nós temos de amar, por isso nós amamos. Para oferecer às vidas uma nova aliança também, que continua sendo a mesma. Com o Pai, por meio do seu Filho. Se você deseja ser um imitador de Hashem, ofereça amor, compaixão, misericórdia, perdão. Não perca o bem que o Eterno te deu. Não perca a sua capacidade de amar. Não perca a sua capacidade de se compadecer. Algumas pessoas perdem até a aliança que o Eterno tem com elas. Se afastam tanto. Irmão, se você se sente fraco, abatido, deixe que aqueles que estão fortes te fortaleçam, mas não perca o que o Eterno te deu, o que Ele constituiu dentro de ti. Todos nós passamos por momentos de dúvida. Será, Senhor, que eu devo continuar assim? Ainda mais, irmãos, caminhando com o ministério. Não que nós somos melhores, mas as coisas são diferentes aqui. Umas coisas meio loucas para quem não entende. Nem eu entendo às vezes. Eu falo, Pai, imagina se eu me desviar do Senhor, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha vida? Loucura que a gente faz, irmãos. Saí de uma casa, irmãos, que eu pagava 3 vezes menos. E hoje eu vivo 3 vezes mais feliz. Pagando 3 vezes mais. Mas isso é uma loucura. Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Irmãos, se você se desviar do Eterno, para onde você vai? O que você vai fazer da sua vida? Vai voltar para onde você estava? Vai voltar para onde você estava? Vai perder tudo que Ele te deu? Eu não vou mais amar porque as pessoas... Irmãos, imagina se o Eterno olhasse para você, não vou amar, Ele não me ama. É difícil? Claro que é. Claro que é. É loucura? É também para mim. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos, irmãos? Imagina aquele povo no deserto, eles tiveram uma ideia louca. Vamos voltar para o Egito. Tem gente que pensa que o Egito é o lugar mais seguro. Vamos voltar para lá porque aqui está muito inseguro, Senhor. Eu não vou entrar nessa terra. Se depararam lá, uma hora, aquela pessoa que não decide. Uma hora a terra não dá para invadir porque tem gigante. Outra hora, não, vamos possuir a terra. E aí depois, agora vamos voltar então para o Egito. Estão entendendo a loucura? O que eles estavam pensando? Eu quero voltar a ser escravo. É isso que as pessoas nessa terra pensam. Quando pensa, tem vezes que faz sem pensar, mas outras pensam, eu vou voltar a ser escravo, estava melhor. Quero voltar para um sistema, eu quero voltar. Elas voltaram, e voltaram para o deserto. Voltaram para o deserto. E morreram no deserto porque pediram. Quem nos dera morrer no Egito ou naquele deserto? Para onde nós vamos? Para onde eu vou voltar? Onde? O Eterno me chama para voltar para Ele. Todo dia. Techuvá, retorno, volta. Eu acho que não sei, Ele usa essa palavra justamente porque a gente quer voltar. Então Ele fala, então volta para mim. Faz techuvá para mim. Se converta para mim. Senhor, eu quero me converter para outro lugar. Eu quero fazer uma conversão à direita. Se converte para mim. Eu acho que é por isso que Ele usa essa palavra. Porque, não sei, querem voltar. As pessoas querem voltar àquilo que elas tinham. O que eles tinham, irmãos? O que eles tinham? O que aqueles israelitas tinham? Eles tinham os seus senhores, os seus chicotes, os tijolos. É isso que eles tinham. E eles falaram, vamos voltar para o Egito. Levante, Israel, um Deus adiante de si que os guie para o Egito. O que você fazia que agradava o Eterno e você deixou de fazer? Faça essa reflexão comigo. O que agradava a Hashem em você, mas hoje não está mais contigo? E Yeshua nos ensinou sobre isso também. Porque Ele perseverou em ser a perfeita representação do Pai até o fim. Ele não fez a vontade dele até o fim.
Ele não procurou satisfazer os seus desejos até a morte. Por mais que ele quisesse, ele escolhia cumprir a vontade daquele que o enviou. Yohanan 13:1 está escrito assim: um pouco antes da festa de Pêssar, sabendo Yeshua que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não vamos deixar as situações, as nossas diferenças, remover o amor de nós, irmãos. Não perca aquilo que o Eterno te deu, a despeito de todos os sofrimentos e desafios que você tem. Que Ele possa restaurar aquilo que você perdeu. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Nossa próxima atividade será no pôr do sol de amanhã, dia 29/9. Teremos a celebração de Yom Teruah, o dia do toque. No decorrer do serviço, o shofar é tocado várias vezes, várias combinações de tequiá, um toque longo, shivarim, um trio de toques interrompidos e teruah, um destacado toque de notas curtas, em cumprimento à mitzvah de Yom Teruah. O som do shofar, ao penetrar no nosso coração, nos conecta com Hashem, o Rei do Universo, que nos chama ao arrependimento. E assim convoco todos os irmãos a participarem de mais este marco solene, deixado para a nossa vida por Hashem, em nome de Yeshua. Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu me coloco diante de Ti. Pai, dê compreensão a todos os meus irmãos, Pai, daquilo que nós não podemos deixar de fazer. Muitas pessoas param de orar, Pai. Muitas pessoas param de cantar a Ti, muitas pessoas param de edificar, param de estudar, param de se colocar na disposição de servos. Na Tua presença, Pai, que possamos ter restaurado aquilo que foi perdido, que possamos voltar não para os nossos velhos hábitos, não para velhos costumes, velhas práticas, mas para Ti, Senhor. Por meio do Teu Filho Yeshua, que venhamos fazer techuvá, um retorno para Ti. E o Senhor com certeza vai nos dar direção. Aquilo que o Egito que ficou para trás, o deserto, todas essas coisas, Pai, tem de ficar lá. Mas o bem que o Senhor colocou dentro de nós, que fique muito bem guardado, sendo usado para edificação do Teu reino, Pai. Para edificação de vidas. Que não venhamos perder o amor. Porque até tudo aquilo que nós temos de bom sem amor, de nada vale. Ajuda-nos, restaura-nos. Eu lhe peço, Pai. O Senhor trouxe essa mensagem perto de Yom Teruah. Um dia antes da renovação de um ano. Dias antes de Yom Kippur. Para que nós venhamos meditar desde já. O que nós perdemos? O que precisa ser removido também das nossas vidas? Ajuda-nos. Dê-nos compreensão e entendimento daquilo que o Senhor deseja que sejamos. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Shabbat Shalom, aqui a todos novamente. Quem pôde prestar atenção certamente ouviu mais uma vez o Senhor nos instruindo através da vida aí do Rosh Caio, como tem feito constantemente nesse lugar, através da vida de alguém que vem à frente para nos ministrar. Falou muito comigo. Muito. Que a gente possa meditar sobre tudo isso, sobre essa mensagem, que a gente possa... A gente pede para o Senhor falar conosco, Ele fala. Ele fala. Que possamos meditar em tudo isso, ponderar, verificar o que vale a pena. Nessa Parashá Nitzavim, todos nós somos convocados por Hashem para escolher entre a vida e a morte.
entre receber bênçãos e maldição. Todos nós só temos uma única escolha, uma única opção, porque Hashem nos criou para fazer essa escolha. Nós só temos uma escolha. Em outras palavras, techuvá não é opcional. Não podemos escolher não escolher. Ah, Senhor, eu não sei escolher, então escolha para mim. A escolha é nossa. Nós vamos ter que escolher. Não podemos excluir nossa responsabilidade diante de Hashem. Não temos como. Todo ser humano pode enfrentar esse dilema de ter que fazer a escolha. Mas não existe nenhuma possibilidade de unir o céu e o inferno. Não existe isso. Não tem como. Espiritualmente, nós devemos aprender a escolher. Precisamos aprender a escolher. E não podemos errar. Uma vez que negar o poder da nossa escolha, racionalizando as coisas espirituais, atribuindo responsabilidade a outras pessoas, nos colocando muitas vezes em posições de vítima, ou em posição de autocomiseração, nos colocando em posição de repudiar nossa identidade como uma alma criada à imagem e semelhança de Hashem. Situação que pode resultar em um estado de desconfiguração do nosso ser. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Que tristeza ouvir isso de Yeshua. Que não seja assim conosco. A nossa vida deve ser sempre pelo que o Senhor tem colocado para escolhermos. Ele recomenda que escolhamos a vida. A chamada liberdade que o mundo oferece é realmente a liberdade de ter responsabilidade com as coisas de Hashem? A evasão da convocação, a evasão da convicção também, o abandono da verdade de Hashem através de Yeshua. Yeshua é o único e verdadeiro caminho deixado por Hashem. Hashem é o único que é verdadeiro. Nós precisamos fazer uma escolha. Escolha não, nós não temos opção. Ou escolhemos a vida, ou estaremos mortos. Não existe outra alternativa. Não tem outra opção. Eu não quero servir nem Hashem, nem Hassatã. Doce ilusão. Nós não temos opção. E isso só não é... Essa escolha, hoje, só nos é concedido, irmãos, porque nós não podemos saber a guerra que nós estamos travando cada milésimo de segundo nessa terra, que nós nem vemos, nem sabemos que está ao nosso redor. É por isso que o Senhor ainda nos concedeu liberdade de escolher pela vida ou pela morte. Porque se os nossos olhos fossem abertos agora para o mundo espiritual, nem escolha nós teríamos. Nem escolha nós teríamos. E certamente muitos iriam orar dia e noite sem parar. Que a gente possa escolher pela vida, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos reposicionar a nossa Torá. Essa paraxá falou muito comigo. Eu precisava ouvir essas palavras. Que
possa ter serventia também na vida de cada um de vocês. Em nome de Yeshua.